Após a classificação do PSG para a grande final da Champions League, o capitão Marquinhos falou, e muita gente entendeu como uma indireta clara para Mbappé, que atualmente está jogando no Real Madrid. E olha, pegou forte, ainda mais quando ele completa dizendo que a filosofia do técnico Luis Henrique é o que levou o time a esse nível. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo o que rolou nos bastidores desse jogaço e uma polêmica envolvendo o técnico do PSG, Luis Henrique, e eu quero saber a sua opinião. Pois é, pessoal, coincidência ou não, o PSG chegou à final da Champions justamente no ano em que o Mbappé saiu. E não é só a torcida que acha isso não. O próprio Luis Henrique já disse em entrevista que sente que agora tem um time mais equilibrado, mais coletivo. Vou te perguntar um pouquinho sobre esse PSG mais coletivo, sem as estrelas que já teve antes, talvez o melhor PSG nesse sentido que a gente viu aí nos últimos 10, 12 anos? Sim, com certeza, em termos coletivos e de regularidade, né? Eu diria, teve bons momentos para o Paris Saint-Germain nas últimas temporadas, não em todas, né? Principalmente na Liga dos Campeões. Sempre teve algum momento que caía, óbvio que ainda falta algumas rodadas, mas a gente sente que tem um jogo, um equilíbrio, né? Eu sempre senti uma coisa desequilibrada, né? Porque hoje em dia você tem que ter intensidade em todos os metros do campo, né? É na frente da marcação, no meio campo, atrás, tem que estar tudo conjugado e funcionando muito bem. E a gente sentia que nos outros anos tinham grandes times, faziam grandes jogos, mas em alguns momentos caía e a hora que você enfrenta um adversário de alto nível, é a hora que não pode deixar cair a VTEC. Então essa regularidade é que está impressionante no Paris Saint-Germain. Mbappé foi para o Real Madrid, virou estrela máxima do novo projeto merengue. Mas quem vai disputar a taça mais cobiçada do planeta é o PSG, sem ele. E sabe o que é mais simbólico disso tudo? Marquinhos. O cara que já viu esse clube ser desmontado várias vezes, agora é o capitão. E vai ter a chance de levantar a Champions pela primeira vez na carreira, com a braçadeira no braço e alma no jogo. Depois da classificação, ele reuniu todo mundo, correu com o elenco inteiro na direção da torcida e ainda foi pro meio da galera, celebrar como se fosse um torcedor de arquibancada. A cena foi linda, foi PSG raiz, foi coração, e a torcida comemorou como nunca, veja só. E se vencer a final contra a Inter de Milão, o Paris entra para a história com uma tríplice coroa. Ligue 1, Copa da França e Champions League na mesma temporada. Algo que só 10 clubes europeus conseguiram até hoje. O último, o Manchester City de Guardiola. E antes, o Barcelona de Luis Henrique. Ou seja, o roteiro está escrito. E o PSG pode finalmente apagar as cicatrizes do passado. Agora, veja um pouco da entrevista de Marquinhos para TNT Sports no pós-jogo. A gente conversando com o Marquinhos aqui agora, a primeira coisa é parabéns, Marquinhos, que emoção. Obrigado. Acho que aproveitar ao máximo, né? É muito difícil chegar numa final de Champions, né? A gente viu tantos jogos difíceis aí que a gente teve que fazer, buscar resultados fora de casa. Hoje aqui é um jogo difícil também contra uma equipe do Arsenal, que é uma das melhores aí nessa Europa, né? Então, aproveitar ao máximo, porque eu vivi bons momentos aqui, momentos difíceis também, então eu sei quanto que é bom chegar numa final de Champions, ainda mais com um caminho difícil como esse. Marquinhos, parabéns. Vi sua emoção ali depois do jogo. Sei como é difícil chegar na final da Liga dos Campeões. Você está tendo a oportunidade pela segunda vez. E falta para você esse título, Marquinhos. Você poder estar liderando esse time do PSG, ser muitos anos na frente, capitão, sempre você muita personalidade. E agora, como é que tá o coração? Preparado mais uma decisão. Eu acho que tá chegando a hora. O que você acha? Irmão, tá chegando, se Deus quiser. Eu acho que são títulos assim, né, que fazem marcar ainda mais a história de um jogador, né? E eu quero deixar o meu nome aqui gravado mesmo na história do PSG, e para fechar com chave de ouro, eu acho que realmente um
título como esse vai me trazer num outro patamar, né? Muitos jogadores passaram aqui, muitos grandes jogadores que sonhavam com esse título, né? E eu tá chegando numa final, tá tendo a oportunidade assim, eu penso em todos eles também que queriam estar vivendo esse momento, né? Então eu, graças a Deus, tô tendo essa oportunidade de estar vivendo isso, né? E eu não posso deixar passar porque a gente não sabe quando vai acontecer de novo, né? É muito difícil, o caminho é longo, então já que chegamos nessa final, colocar essa mentalidade aí pra galera de que a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Chegamos uma outra vez, né? Tantos bons jogadores que mereciam ali ter ganho essa final contra na época do Covid ali contra o Bayern, né? E que poderiam ter deixado ainda mais um nome gravado na história, né? Então eu particularmente vou passar essa mensagem aí pra galera pra gente colocar o nosso nome aí na história, a gente tem que ganhar esse título. E Marquinhos, a gente conversava antes de você chegar sobre você ter sido o jogador titular que estava naquela final, o Kimpembe também, mas tem uma situação diferente nessa temporada. O quanto essa sua experiência, né, Rafinha, pode fazer diferença para essa final, ter um final diferente? É verdade, eu acho que quando tiver a oportunidade, né, de passar uma mensagem, principalmente para os mais novos, né, que chegaram agora, talvez não tenham essa experiência do quão difícil é chegar, né, numa final de Champions, então mas também não é mudar nada, né? Eu acho que a gente chegou até aqui com o trabalho que a gente vem fazendo, né, com nossa filosofia de jogo, que é de sempre tentar fazer o melhor dentro de campo, correr bastante, se ajudar, pressionar, voltar todo mundo para marcar, controlar a bola, controlar o jogo, né? Então acho que são coisas que a gente vem fazendo, né, com a nossa estratégia, com a nossa filosofia, não é mudar nada agora, só preparar da melhor forma, né, e passar essa experiência aí para eles. Inter, né, Rafinha? A gente quer saber. Isso aí, Marquinho, seu nome já está marcado na história. Você, né, ninguém fica num clube tão grande como o PSG há tantos anos, jogando o dia que está jogando, colocando sempre a cara no momento, quando as coisas não estão andando bem, quando as coisas estão ruins, que é fácil comentar e dar entrevista na vitória. Você sempre colocando a cara, e assim, o futebol dessa oportunidade, essa revanche, para jogar mais uma vez, para você um sentimento maravilhoso, e tomara que você faça um grande jogo e que você tenha sorte dessa vez. Obrigado, irmão, obrigado. Preparar bem, Júnior, até lá, pra gente conseguir esse título aí, e como você mesmo falou, até deixar esse nome ainda mais marcado na história do clube. A gente pode esperar o que dessa partida contra a Inter, Marquinhos? Olha, vai ser uma partida muito difícil. Eu acho que principalmente uma final são os detalhes que fazem a diferença, né? A Inter é uma equipe taticamente muito forte, a gente viu, né, do que eles são capazes de fazer. Então, Barcelona, todo mundo falava do Barcelona e a Inter foi lá com o trabalho que eles tiveram, com a ideia que eles têm, né, e conseguiram ali aproveitar o máximo das oportunidades que tiveram e conseguiram chegar à final. Se eles chegaram até lá é que eles têm muita qualidade. É claro que a gente vai estudar aí para ver o que a gente pode se aproveitar dessa equipe do Inter, né, mas focar bastante na nossa filosofia, no que a gente tem que fazer, chegar bem, todo mundo fisicamente bem. A gente tem uma final de Copa da França antes também, né, para ir buscar esse título e chegar com confiança nessa final de Champions. Parabéns novamente, Marquinhos, comemorar agora, né, Rafinha? Marquinhos comemora e leva o amuleto, hein? Leva porque você dá sorte. Valeu. Obrigada, Marquinhos. Mas agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você acha que o recado do Marquinhos foi sim para Mbappé? E mais, o PSG está melhor sem ele? Ou isso tudo é exagero de quem quer arrumar narrativa? Comenta aqui embaixo o que você acha e o porquê. O melhor comentário vai ser fixado aqui no canal, hein? E se você ainda não viu o que o Rafinha falou depois da eliminação para o Inter de Milão na Champions League, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale muito a pena assistir. Tem desabafo, emoção e bastidores fortes dessa semifinal histórica. Valeu e Deus te abençoe.